E aí, pessoas, faz um tempinho. Hoje eu tô aqui para falar mais sobre ansiedade e medo, mais especificamente para apresentar as ideias de um artigo de revisão que é baseado em efeitos clínicos de fármacos, experimentos com roedores e dados sobre lesões no sistema nervoso. E basicamente ele traz um modelo sobre ansiedade e medo, e a partir desse modelo, uma possibilidade de a gente diferenciar a ansiedade generalizada, pânico e fobia. Vamos dar uma olhada? Então, vamos lá, pessoas. Hoje vai ser um conteúdo um pouco diferente dos outros que tem aqui. A gente tem o podcast, né? Tinha alguns posts que eu falava de temas mais abrangentes, e também eu fiz alguns vídeos, né? Que eu falava alguns temas mais abrangentes. Hoje vai ser um pouco mais específico. Eu vou pegar um artigo especificamente e vou tentar explicar barra expor esse artigo. Para quem tiver interesse, eu sempre recomendo ler o artigo, mas né, é um pouco mais denso, digamos assim. Então aqui eu vou tentar expor mais as ideias principais que eu achei bem interessantes, né? Então vamos lá. Esse é o artigo que eu escolhi. Two-Dimensional Neuropsychology of Defense, Fear and Anxiety and Defensive Distance. É um artigo de 2004, então não é o mais recente, mas a teoria dele é muito interessante. E é um artigo de revisão, né? Então ele acaba juntando muitos dados para propor a teoria que ele propõe. Então vamos lá, tem alguns conceitos chaves que são muito importantes. O primeiro conceito chave é essa distância de defesa. O que seria essa distância de defesa? Basicamente, a gente está falando aqui de estímulos aversivos. Vamos deixar isso claro primeiro, né? Então, quando você tem a presença de um estímulo aversivo, a distância de defesa é essa percepção do quão distante você está desse estímulo e do quão seguro você está com base nessa distância, né? Então, eu tenho um estímulo aversivo, o quão distante ele está, e com base nessa distância, o quão seguro eu estou. Essa é a noção básica. E é algo que varia muito de pessoa para pessoa, no sentido que a noção de distância não necessariamente é sempre a distância real, né? Então, vamos colocar aqui que para alguma pessoa, um estímulo aversivo é ter que fazer a apresentação de um trabalho. Para mim, quando faltar uma semana desse trabalho, eu já estou muito perto. Então, a minha percepção dessa distância de defesa é menor. Eu estou muito mais perto do estímulo aversivo do que para alguma outra pessoa que, para ela vai estar só perto um dia antes da apresentação. E não só varia de pessoa para pessoa a percepção da distância, dessa distância de defesa, como também varia o que é um estímulo aversivo. Então, se para mim uma apresentação é um estímulo aversivo e uma semana antes eu já acho que eu estou meio perto e começa a acontecer algumas coisas que a gente vai ver aqui para frente, para outra pessoa, talvez a apresentação nem seja um estímulo aversivo e, consequentemente, essa distância de defesa não seria um conceito aplicável aqui, né? Porque você não tem que se defender daquilo que não é um estímulo perigoso, aversivo, negativo, algo nesse sentido, né? Então, essa distância de defesa seria o mecanismo principal de um sistema de defesa, né? Mas essa teoria desse sistema de defesa relacionando medo e ansiedade, ela teria dois aspectos principais, que é o que está ali, duas dimensões principais, né? A primeira dimensão seria uma dimensão categórica. O que seria isso, né? É você diferenciar com base na função dos comportamentos que a gente tem acesso, né? No caso dos comportamentos que são eliciados com base nesse sistema de defesa, digamos assim, né? Então, esse sistema de defesa, a partir desse conceito de distância de defesa, a gente teria duas categorias mais amplas de comportamentos que seriam eliciados. Seriam comportamentos de aproximação e comportamentos de evasão. A gente vai ver que, basicamente, aqui é proposto uma definição do que seria medo e do que seria ansiedade. Sendo a ansiedade caracterizado por esses comportamentos de aproximação e medo caracterizado pelos comportamentos de evasão. O que isso significa? Significa que você tem um estímulo aversivo, você está na presença do estímulo aversivo e você quer fugir, você quer escapar, você quer se afastar, você quer evadir, você caracteriza isso como medo. Então, a presença do estímulo aversivo está no momento presente, no ambiente,
e você quer se afastar daquilo, certo? Então você vai na direção oposta ao estímulo. Aproximação seria caracterizado pela ansiedade. Então, comportamentos de aproximação são o que caracterizam a ansiedade e você tem o mesmo estímulo aversivo, mas agora você vai em direção ao estímulo aversivo. Consequentemente, por mais que o estímulo seja o mesmo, os mecanismos são diferentes porque o propósito em cada uma das situações é diferente. Em uma você está se aproximando, em outra você está se afastando. E isso seria a diferença, a diferenciação dessas duas categorias que os autores propõem, né? Medo e ansiedade. Essa seria a diferença básica, digamos assim, né? A gente vai ver mais para frente que por mais que você tenha essa diferença, as coisas se sobrepõem, né? O medo geralmente pode gerar ansiedade e por aí vai, então não é tão separado, bonitinho assim na prática, né? É algo um pouco que se entrelaça um pouco mais. E agora a gente vai ir para a segunda dimensão, que é uma dimensão de gradiente. Esse não é o termo que ele usa, foi a melhor forma que eu achei para traduzir. Mas o que é essa dimensão de gradiente? Bem, a gente tem a primeira dimensão categórica, que divide em duas categorias amplas, né? Aproximação e evasão, defensiva, ambas, que respectivamente a gente tem ansiedade e medo. Agora, na dimensão gradiente é relacionado principalmente à distância de defesa. O que isso significa? Significa que você tem diferentes distâncias, né? Você pode estar muito perto, você pode estar em uma distância média e uma distância longa. É óbvio que a percepção de cada uma dessas etapas é diferente de pessoa para pessoa, mas os comportamentos iniciados à medida que você se aproxima ou se afasta desse estímulo aversivo, eles são diferentes. Então, ali, por mais que, de forma geral, você tenha aproximação, mas dentro da categoria de aproximação você tem diferentes comportamentos. E, por exemplo, à medida que você se aproxima cada vez mais, comportamentos diferentes aparecem. E a mesma lógica é para a evasão. Então, à medida que você se afasta cada vez mais, diferentes comportamentos são característicos, né? Então, você tem essa questão do gradiente. À medida que você está mais perto ou mais longe, são observadas, tem observações comportamentais diferentes, né? E esse gradiente, digamos assim, ele reflete no nível anatômico funcional, que a gente vai ver depois, o que os autores propõem, que é super interessante também. Então, aqui agora a gente vai começar a ver umas imagens, alguns gráficos que o autor traz que são bem interessantes para a gente conseguir visualizar melhor essa questão da defesa, da distância de defesa, da questão dos comportamentos de medo, comportamentos de ansiedade, essas duas categorias mais amplas, né? Essa aproximação defensiva, evasão defensiva e tudo mais. Esse gráfico, mais especificamente, a gente está visualizando a evasão defensiva, né? Quando você quer se afastar de um estímulo aversivo, digamos assim, e os diferentes comportamentos que são iniciados com base no quão distante você está desse estímulo, ou melhor, do quão distante você se percebe desse estímulo, né? Então vamos ver o que tem aqui. A gente tem esse primeiro eixo, o eixo A, que é com relação à intensidade. O eixo A não, esse aqui é a figura A, mas a gente tem com relação aqui no Y intensidade e no X a distância percebida, né? Você vê que a distância mínima está aqui no meio, a distância zero. Quando você está nessa distância mínima, o comportamento que geralmente é iniciado é o comportamento de luta, é o que geralmente a gente tem noção, né? O comportamento de luta ou fuga frente a estímulos aversivos, né? O que geralmente está acostumado a ouvir. Quando você está em um contexto em que a fuga é possível e você não está na distância mínima, ou seja, você ainda tem uma certa distância entre o estímulo aversivo, o comportamento mais predisposto a ocorrer é a fuga. E no outro espectro, quando a fuga não é possível, mas o estímulo aversivo ainda não é totalmente presente, você tem um pouco de distância, uma das opções comportamentais que a gente tem predisposição é freezing, né, que é o congelamento, que seria isso aqui. Que é bem interessante, né? Normalmente a gente tem essa noção mais de luta ou fuga e tudo mais, e a gente esquece que tem um congelamento também em contextos em que a fuga, por exemplo, não está disponível, né? E é claro que aqui parece muito
estranho, mas isso pode ser em vários contextos. No contexto de apresentação, por exemplo, né? Então, se a apresentação é um estímulo aversivo e ele está presente e você quer, digamos que, fugir dessa apresentação, você não quer ter que apresentar, né? Se a fuga for disponível, é provável que você vá fugir. Se a fuga não for disponível, é provável que você tenha uma reação de congelamento, né? Você não vai ter uma resposta de ataque, mas uma resposta de luta, digamos assim, mas é interessante porque dá uma noção do congelamento que pode acontecer em algumas situações, né? E aqui a gente tem outro gráfico que a ideia é um pouco diferente do último gráfico e aqui é com relação à aproximação defensiva, né? Aqui ele está representando o que foi observado em estudos com roedores, né? Quando você tem a presença de um gato daqui, né? Pre-cat behaviors, comportamentos pré-gato. E o que é interessante é que a probabilidade de alguns comportamentos ocorrerem. Então aqui a gente consegue ver aquela característica do gradiente, né? À medida que a distância vai mudando, seja para mais ou para menos, comportamentos diferentes têm probabilidades diferentes de ocorrerem, né? Então vamos ver isso na prática. Então, por exemplo, quando você tem uma distância que tende a zero, ou seja, você não está percebendo ou percebe muito pouco, é algo como uma ameaça que está muito longe, digamos assim, a tendência é que você não tenha uma influência nos seus comportamentos, então você vai estar comportando como se não houvesse a presença de um estímulo aversivo, né? À medida que você vai se aproximando de um estímulo aversivo, a gente vê aqui uma distância média percebida de um estímulo aversivo, o que acontece? Aumenta a probabilidade de risk assessment. O que é risk assessment? Risk assessment é avaliação de riscos, né? Então, à medida que você está se aproximando de um estímulo aversivo, você começa a avaliar. Você começa a avaliar as situações aqui e ali. Você meio que faz esse cálculo de se vale ou não vale a pena se aproximar de algo, né? E quando você está muito perto, digamos assim, desse estímulo aversivo, quando você se aproximou demais, você tem a resposta de stillness, que traduzindo seria quietude, e na prática, observando, é parecido com o congelamento. É diferente porque no congelamento ele é a alternativa quando você queria fugir, mas você não tinha a opção de fugir. Então, quando você está se afastando de um estímulo aversivo, mas a fuga, você não precisa lutar e a fuga não está disponível, você tem resposta de congelamento. Aqui a diferença é que você tem essa quietude, que é muito parecido com o congelamento, mas ela não é uma resposta alternativa à fuga, porque como você está se aproximando, isso significa que você está indo em direção ao estímulo aversivo e não se afastando dele, né? Mas em termos de observação comportamental, é algo bem parecido. Então, agora vai começar a ficar interessante. Agora é uma outra imagem que a gente vai conseguir visualizar como essas duas dimensões aqui, mais a dimensão categórica, digamos assim, né, entre se afastar e se aproximar, pode ser utilizada essa noção para a gente conseguir visualizar melhor casos clínicos de fobia, de ansiedade e de pânico, né? Vamos ver o que o autor propõe, digamos assim. Então, olha que interessante. A gente tem o perigo, né, que seria o estímulo aversivo. Quando a gente fala de ansiedade, medo desses sistemas de defesa, a gente pressupõe um estímulo aversivo. É esse estímulo aversivo que vai estimular, que vai fornecer a ativação desses sistemas, né? Seja um estímulo externo, seja um estímulo interno, né? Uma aprendizagem que você acaba fazendo correlações e por aí vai. Então você tem o perigo, né? Então digamos que você está em um processo de medo. Então é a categoria de evasão defensiva. Você está querendo se afastar do perigo. Se afastar é possível, né? Você tem uma resposta que ele caracteriza de fobia. Quais são os comportamentos que caracterizariam fobia? Luta, fuga e evitação, né? Você evita até de se aproximar mais, né? Então, se for possível, então é meio que de baixo para cima. Se for possível, você evita.
de se aproximar mais, né? Você só vai se afastando cada vez mais. Se já estiver muito perto, você foge. E se estiver mais perto ainda e for uma situação extrema, digamos assim, você tem essa resposta de luta. Isso quando esse estímulo aversivo é avoidable, né? Então ele é evitável. Quando o estímulo aversivo é inevitável, a gente teria os comportamentos que caracterizam o pânico. E quais seriam esses comportamentos? Tanto o comportamento de luta quanto o comportamento de congelamento. Exatamente. Lembra que a gente viu que congelamento é quando a fuga não está disponível? Então, quando é inevitável esse perigo, esse estímulo aversivo não consegue ser evitável, você quer se afastar dele, você pode ter as respostas que caracterizam o pânico, tanto luta quanto congelamento. Mas a gente também tem o outro lado, né? Que seria característico da ansiedade. Então, se a gente tem tudo isso aqui seria relativo a medo, né? Tudo isso é relativo a medo, com características específicas para fobia e pânico. Fobia quando é evitável, pânico quando seria inevitável. E aqui seria o que a gente é relacionado mais à ansiedade, mas não só a ansiedade, né? A gente vai ver mais especificamente. Então, a gente tem o perigo e aqui a gente está se aproximando do perigo. Se esse perigo é evitável, ou seja, a gente está se aproximando, mas a todo momento a gente tem a escolha de não se aproximar, ou seja, de parar ali, ou até mesmo de se afastar, a resposta é de ansiedade, né? Caracterizada pelos comportamentos de risk assessment, que é avaliação de risco, e inibição comportamental, né? Então, quanto mais você se aproxima desse estímulo aversivo, mais você começa a avaliar as consequências, avaliar o risco, e você começa a exibir menos comportamentos no sentido que, como você está se aproximando de algo aversivo, você calcula mais, então a tua ativação comportamental de forma geral é menor, né? Você fica mais cauteloso, digamos assim, se for para usar um termo mais tangível, né? Mas o que é interessante, essa parte aqui, o autor coloca que faltam dados, né? Então, essa parte aqui é a mais teórica, que é quando você está se aproximando de um estímulo aversivo, só que essa aproximação é inevitável. Ou seja, você vai se aproximar cada vez mais até você estar na presença dele e você não tem como controlar isso. Quando você está nesse processo incontrolável, em uma situação incontrolável de aproximação ao estímulo aversivo, eles colocam que é exatamente a característica comportamental da depressão, né? Que geralmente quando a gente caracteriza de forma comportamental a depressão, a gente tem que a supressão de comportamentos, né? Então a pessoa em um estado depressivo começa a emitir cada vez menos e menos comportamentos em diversos contextos, de várias classes e tudo mais, né? E o contexto que propicia isso, aqui é o mais teórico, como eu falei, eles colocam que é o que tem menos dados, é justamente quando você tem um estímulo aversivo, você está se aproximando, mas essa aproximação é inevitável, você não tem como a qualquer momento meio que escolher parar ali, não se aproximar mais ou até mesmo se afastar, como seria o caso da ansiedade, né? Então aqui a gente consegue visualizar uma diferença muito interessante, né? Esses três aqui são que tem mais dados, fobia, pânico e ansiedade. Depressão tem um pouco menos de dado, porque é um pouco mais complexo do que isso. Não é só isso. Isso provavelmente pode ser um fator de risco e é algo observável em caso de depressão, mas é algo que vai mais além, né? Agora, fobia, pânico e ansiedade, aqui a gente tem uma diferenciação bem legal, com base nesse esquema de um sistema de defesa de duas categorias, né? De aproximação e evasão defensiva. Bom, aqui agora nessa próxima parte eu vou trazer uns dados interessantes que os autores trazem, que é uma correlação entre dados de efeitos clínicos de fármacos e com relação a lesões e anatomia, né? Primeira área interessante que a gente tem uma correlação é o sistema septo-hipocampal ali, né? Que são algumas áreas principais que a gente vê no sistema límbico, né? Hipocampo, área septal e tudo mais, que tem umas conexões. Eu vou mostrar umas imagens ali para tentar deixar um pouco mais visível. É um pouco difícil de entender, principalmente quando a gente não está acostumado, mas é importante para a gente ir se familiarizando, né? Então, o que a gente tem aqui de primeira correlação
nessa área, né? É interessante que tanto lesões nesse sistema quanto ansiolíticos têm efeitos parecidos, né? Isso já foi, eles colocam que isso foi registrado há um bom tempo até, mas que ainda tinha uma certa dúvida, digamos assim, em realmente colocar que o hipocampo era relacionado a esse sistema de defesa ou não, porque poderia ser que os efeitos ansiolíticos no hipocampo fossem uma reação secundária, né? Fossem de alguns fármacos e a função anatômica, né, de algumas áreas especificamente. A primeira área que ele traz é a área relacionada ao hipocampo, área septal, sistema septo-hipocampal, que também faz parte do sistema límbico, que é o que geralmente a gente vê que é relacionado a emoções, relacionado à ansiedade, relacionado a medo, mas aqui a gente está falando dessa área especificamente, e a correlação que eles meio que reforçam, que não foi necessariamente agora que foi vista ou relatada essa correlação, mas é a ideia que tanto lesões nessa área quanto remédios ansiolíticos, que teoricamente são para tratar a ansiedade, eles afetam o hipocampo. Então você começa a ter uma teoria de que o hipocampo tem uma relação, um papel específico nesse sistema de defesa, né? O efeito que parece ser mais relacionável aqui é em relação à formação de memórias em relação aos estímulos aversivos, o que significa que é muito interessante a gente ver o papel do hipocampo justamente na construção dessas síndromes, né? Na aprendizagem, na correlação de estímulos que vão acabar iniciando esses processos de alerta, né? Que podem acabar caracterizando tanto ansiedade, pânico ou fobia, como a gente viu, né? E a segunda área, que já é mais, geralmente a gente ouve falar mais, né? É a amígdala. E geralmente os ansiolíticos são pensados para atuarem na amígdala e eles meio que têm o papel de reduzir o estado de alerta, né? Geralmente, a maioria das classes de ansiolíticos tem essa função, é claro que tem exceções aqui e ali. Você tem fármacos que também podem fazer isso de forma indireta, né? Ou seja, eles não necessariamente atuam direto na amígdala, diretamente reduzindo esse estado de alerta que é característica do sistema de defesa, seja para medo, seja para ansiedade, mas indiretamente pode ter uma via que acaba reduzindo. Mas, não via de regra, mas geralmente os ansiolíticos atuam diretamente na amígdala, reduzindo esse estado de alerta e reduzindo, assim, a sintomatologia, essa intensidade das respostas do sistema de defesa, né? Então aqui eu vou pegar umas imagens só para a gente conseguir ilustrar melhor essas regiões anatômicas, né? Algumas delas a gente vai conseguir até ver as conexões, o que é bem interessante. Aqui é uma imagem das estruturas do sistema límbico como um todo, mas mais especificamente falando, a gente consegue ver aqui o hipocampo, né? E a amígdala, a gente vê que eles são basicamente adjacentes um ao outro e eles têm conexões e a gente consegue ver como poderia acontecer essa relação funcional também. É claro que você está adjacente a uma área não necessariamente significa que você tem uma relação funcional, porque a gente sabe que a gente tem projeções muito grandes dentro do sistema nervoso central, né? Então, às vezes, uma área subcortical projeta super longe até uma área do córtex pré-frontal, por exemplo. Então, as áreas não precisam estar pertas para estarem correlacionadas funcionalmente, né? Mas aqui é só para a gente ter uma noção, conseguir visualizar, né? Então, amígdala, hipocampo, septo, a gente tem a área septal ali. Tem mais alguns aqui que são bem interessantes para a gente dar uma olhada. Esse aqui, você olha assim, meu Deus, o que é isso aqui, né? Mas de forma geral, a gente tem essa linhazinha azul aqui, ó, relacionado ao hipocampo, e a gente vê que ele projeta em alguns outros aqui, ó, mas de forma indireta ele acaba vindo aqui o vermelhinho. Deixa eu pegar, não sei se eu vou conseguir mostrar, mas enfim, a gente tem o azul aqui, né, o hipocampo, e o hipocampo ele projeta indiretamente até aqui, ó,
certo? Aqui são os corpos mamilares. Ele vem, tá vendo que ele não vai diretamente, né? Ele projeta para uma outra região primeiro e dessa região ele projeta para os corpos mamilares, do corpo mamilar, você projeta para o núcleo anterior do tálamo e do núcleo anterior do tálamo você projeta para o giro do cíngulo e o giro do cíngulo projeta novamente para o hipocampo, né? Então, para você ver que essas conexões podem ser tanto diretas quanto indiretas e elas podem ser bem longas, né? Então, enquanto o hipocampo, para chegar até o giro do cíngulo, ele passa por diversas estruturas, o giro do cíngulo quase que diretamente já dá um feedback para o hipocampo, né? E essa noção do feedback é interessante porque você tem isso em várias áreas, né? Que ao mesmo tempo que essas áreas elas regulam outras, elas são reguladas por essa mesma área, né? Então aqui do mesmo jeito que a gente consegue ver que o hipocampo influencia a atividade no giro do cíngulo, claro que de forma indireta, passa pelo corpo mamilar e pelo núcleo anterior do tálamo primeiro, ele também é influenciado pelo giro do cíngulo, né? É bem louco a gente ver isso. Tem uma outra imagem aqui que eu coloquei para a gente ver. Aqui a gente vê a área septal, né? E como ela projeta para outras áreas também, o que é super legal de ver. Tanto o tálamo quanto o córtex pré-frontal e outras regiões aqui. Aqui em cima, aqui eu estou falando aqui de baixo, né? Nessa parte aqui de baixo a gente vê a área septal e as projeções em vermelhinho dela. Mas na parte de cima a gente consegue ver também projeções da área septal, né? Aqui a gente tem a área septal projetando pro hipocampo, né? Esse aqui é um pouquinho difícil de visualizar, essa figura aqui, mas é como se a gente estivesse olhando para o encéfalo de frente e descascando todo o córtex dele, né? Tentando visualizar mais essa área subcortical de encéfalo, né? Essa parte mais central do encéfalo. E você meio que retira o córtex e olhando de frente, digamos assim, você ia ter essa visão. É claro que aqui estão os componentes mais relacionados à área septal, não estão todos os componentes, né? Mas, de forma geral, a área septal projetaria tanto para o hipocampo, como receberia projeções de outras áreas, né? Então, eu coloquei essas imagens aqui só para a gente conseguir ter uma ideia inicial de como todas essas estruturas elas são conectadas, às vezes direta, às vezes indiretamente, elas se retroalimentam, né? Então, ao mesmo tempo que elas influenciam uma área, elas são geralmente influenciadas por essa área novamente, então é algo bem complexo assim. E é importante a gente ver isso para a gente entender que, por mais que o artigo tente trazer uma divisão categórica, bonitinho e tudo mais, na prática as aplicações são bem difíceis porque é muito difícil tanto você produzir uma tarefa, né, para a pessoa fazer, que você vá isolar a ativação ou a função de uma área dessas, quanto você produzir um fármaco que vai atuar somente naquilo ali especificamente, entende? Então é muito complexo, porque o sistema, a gente meio que evoluiu, né, falando filogeneticamente, para uma coisa depender da outra, para uma coisa puxar a outra. Então é, entre aspas, natural que a ativação de uma área estimule a ativação de outra área ou iniba certa ativação e assim vai, né? Então, a ideia do sistema nervoso como um todo é você ter esse funcionamento em cadeia e concomitante muitas vezes, né? Então, a gente tentar compartimentalizar, produzir tarefas ou fármacos que ajam especificamente acaba sendo uma dificuldade muito grande porque a tendência natural é que não seja isolado. A tendência natural é que você tenha essa reação em cadeia e concomitante, né? É claro que você também pode usar isso a seu favor, né? Então, por exemplo, se você sabe que determinada área vai impactar outra, e você não consegue, por exemplo, produzir um fármaco ou uma atividade que meça aquela área final, mas você consegue produzir um fármaco que trabalha na área que vem antes, né? Então você consegue utilizar essas conexões a seu favor, mas ao mesmo tempo que tem possibilidades, também traz algumas dificuldades, né? Tá.
Vamos lá agora para uma outra imagem do próprio artigo, e aqui o autor vai tentar fazer uma, uma organização didática, né, das estruturas mais superiores até as mais inferiores, qual comportamento que estaria relacionado com qual, e em qual categoria cada uma delas está, né? Então ele vai tentar em uma imagem só dividir, colocar tanto a dimensão categórica, né? Então, em relação a medo e ansiedade, quanto a relação do gradiente, né? Como diferentes áreas e diferentes comportamentos vão sendo eliciados e ativados à medida que a distância de defesa, a distância percebida entre o estímulo aversivo vai mudando, né? Então, olha que imagem bonita, né? Você olha, eu olhei isso aqui e fiquei, meu Deus, mano, como é que eu vou entender isso aqui? Mas, enfim, você começa a olhar e quanto mais você olha, mais vai fazendo sentido, né? Alguma coisa ainda passa, mas você consegue entender mais ou menos. Então, o que eu disse, a gente tem do lado esquerdo essa evasão defensiva e do lado direito essa aproximação defensiva também, né? Então, você tem primeiro a dimensão categórica, evasão e aproximação, né? Aproximação e evasão aqui. E de cima para baixo, você tem esse gradiente, né? Que é o que a gente tinha falado. À medida que a distância de defesa, ó, é o que está aqui, ela muda, diferentes áreas são ativadas e correspondente a cada área, diferentes comportamentos são mais predispostos, digamos assim, né? Só que a gente vai ver que é muito assim, porque isso é algo importante falar, por mais que o autor esteja colocando aqui a ativação de algumas áreas relacionadas a alguns comportamentos e essas áreas sendo utilizadas nesse sistema de defesa relacionado à evasão defensiva, que seria medo, aproximação defensiva, que seria ansiedade, essas áreas não teriam somente essa função, né? A gente está descrevendo essa função porque é relacionada à proposta do artigo de elaborar esses sistemas de defesa, mas essas áreas geralmente elas trabalham em mais de uma função, né? Então, mesmo dentro do próprio sistema, a gente vai ver a própria amígdala, por exemplo, com relação tanto à fobia de alerta e outras reações, a gente tem a amígdala tanto do lado da evasão defensiva quanto do lado da aproximação defensiva. Então, são várias coisas, né? E é claro que tem alguns comportamentos que a gente coloca, que o autor coloca aqui, que são mais que provavelmente são mais predispostos a serem iniciados quanto maior ou menor a ativação de determinada área, mas não é tão simples. E é muito louco porque geralmente os dois sistemas são ativados juntos, né? E, e isso acaba só complicando as coisas. Mas enfim, eu ainda vou explicar uma coisa que eu não sei se vocês pensaram nisso ou não, mas evasão defensiva é algo que, em um primeiro momento, faz bastante sentido, né? Você tem um estímulo aversivo, você quer se afastar do estímulo aversivo. Agora, por que diabos você ia querer se aproximar de um estímulo aversivo, né? Quais seriam as condições que você precisaria ou queria ter essa aproximação defensiva? Que você está se aproximando do estímulo, mas com cautela, porque ele é um estímulo aversivo no final das contas, né? Tipo, qual que é a lógica disso? A gente vai ver isso logo depois. Mas o negócio que eu queria ressaltar aqui, ó, que ele coloca é esse 5-HT. O que que é esse 5-HT aqui? É o papel da serotonina. Todo esse sistema, ele é inervado, digamos assim, não só por neurônios serotoninérgicos, quanto neurônios de noradrenalina também. O que isso significa? Significa que tanto serotonina quanto noradrenalina, eles modulam todo esse sistema aqui, tá vendo? De defesa. Isso é interessante porque o autor até coloca que isso traz uma variável genética com relação ao quão sensível você é à punição, né? Porque lembrando que um dos conceitos principais de todo esse modelo é a distância de defesa, né? Que seria a percepção que você tem do quão perto ou longe você está do estímulo aversivo.
Isso varia de pessoa para pessoa. Mas por que isso varia de pessoa para pessoa? Porque a sensibilidade de pessoa para pessoa com relação à serotonina em cada uma dessas áreas, com relação à noradrenalina em cada uma dessas áreas, é diferente, né? E aí você tem uma carga tanto genética quanto ambiental, né? Porque você tem a epigenética, as tuas experiências, a tua rotina, os teus hábitos, eles podem influenciar nessa sensibilidade. E você, então, é interessante, né? Como esses neurotransmissores e a sensibilidade que você tem eles em cada uma dessa região, eles meio que influenciam como você percebe algo que é aversivo estando perto ou estando longe, como isso te afeta, né? O caso da apresentação, que eu já citei antes, por exemplo, quando para algumas pessoas, se aquilo é um estímulo aversivo, uma semana é longe, para outras pessoas, uma semana é perto e vice-versa. E você pode ter iniciação de comportamentos e às vezes você não consegue visualizar, você fala, poxa, por que a pessoa está, digamos que, ansiosa, né? Você vê aquele estado de alerta, você ter essa inibição comportamental, você tem essa avaliação de risco e você não consegue notar nada no ambiente, mas é porque para ela o acontecimento que está a uma semana já está relativamente perto. Então, mesmo a uma semana de distância, você já começa a ter essa iniciação de comportamentos. Avaliação de risco, inibição comportamental, as questões de alerta de uma forma geral, né, que você pode ter e dar uma certa base, uma noção disso pra gente, né. Aqui está só a serotonina, mas na noradrenalina também acaba influenciando, modulando essas regiões, esse sistema como um todo, né. Agora, antes de avançar um pouquinho, eu vou querer explicar sobre alguns outros sistemas que o autor coloca, que é para a gente fazer um pouco mais sentido dessa aproximação defensiva, que é o que a gente geraria ansiedade, né? No sentido do porquê que você vai se aproximar de um estímulo aversivo. É porque tem um outro sistema que o autor acaba colocando um pouco mais para frente no artigo, então no começo às vezes você pode ficar um pouco confuso, que é um sistema de aproximação, né? Então você tem três sistemas na realidade. Você tem o FFS que ele coloca, que é o sistema de Flight, Freeze e Fight, né? Então o sistema de luta, fuga e congelamento. Você tem o BIS, que é o Behavioral Inhibition System, que é o sistema de inibição comportamental. Então, inibição comportamental seria justamente com relação à ansiedade, né? Essa aproximação defensiva. E você tem outro sistema muito importante aqui, que é Behavioral Approach System, que é o BAS, que é o sistema de aproximação comportamental. Então, de uma forma bem geral, o primeiro sistema, o FFS lá, que é com relação ao medo, que é com relação à evasão, você tem um estímulo aversivo e você quer se afastar desse estímulo, né? Comportamentos relacionados a medo. No BIS, que é o Behavioral Inhibition System, relacionado à ansiedade, você tem, digamos assim, não só um estímulo aversivo, você tem uma característica de conflito. A ansiedade, a ideia que os autores colocam aqui é que esse sistema de aproximação defensiva, esse sistema que caracteriza a ansiedade, ele é ativado quando você tem uma situação de conflito. Conflito entre o quê? Conflito entre o sistema de evasão e o sistema de aproximação. E então agora a gente vai falar do sistema de aproximação, que é o BAS, Behavioral Approach System. Quando que ele é ativado? Ele é ativado quando você tem um estímulo apetitoso. Apetitoso não é a melhor palavra, mas é só para exemplificar, para conseguir explicar, que basicamente seria assim, um estímulo positivo, né? Vamos colocar assim, um estímulo reforçador. Você tem uma recompensa. Então, quando você tem a ativação desses dois sistemas concomitantes, você tem um conflito. Porque um quer aproximar, porque você tem uma recompensa, enquanto o outro quer afastar, porque você tem um estímulo aversivo. E a ideia aqui é que esse sistema de inibição, esse sistema do meio, que é relacionado à ansiedade, ele é ativado justamente quando a balança entre esses dois está meio igual, sabe? A balança entre valer a pena se aproximar pela recompensa
e valer a pena se afastar por causa do estímulo aversivo, você não está conseguindo decidir. Consequentemente, você tem a ativação desse terceiro sistema, que é o de inibição, e que vai te ajudar a ter uma resposta comportamental final, né? Entre se aproximar e entre se afastar, né? Porque, como a gente viu no BIS, nessa aproximação defensiva, você tem risk assessment. Então, você vai avaliar riscos e, se não for uma resposta, uma situação em que o estímulo aversivo é inevitável, você meio que tem esse processo de escolha, essa tomada de decisão entre se aproximar e se afastar, né? Então, você está ali num processo de avaliação. Falando nisso, agora aqui a gente tem uma imagem que representa as estruturas, as bases neurais desse outro sistema, que a gente ainda não tinha sido apresentado, que é esse sistema de aproximação comportamental em caso de recompensa, né? Ou seja, que te move em relação a um estímulo positivo, que é percebido de forma positiva, pelo menos, né? Então, essas duas primeiras fileiras aqui seriam relacionadas a esse BAS, né? O sistema é o Behavioral Approach System. Eu acho que eu não vou conseguir desenhar com as setinhas aqui. Olha, até que foi, né? Behavioral Approach System seria relacionado a essas duas primeiras aqui, e essa terceira aqui seria relacionada ao sistema de defesa, né? E o sistema de defesa aqui seria tanto o que eu tinha mencionado primeiro, que é o FS, né? Enfim, que seria essa evasão, quanto o próprio BIS, né? Que seria ativado quando você teria tanto o de evasão quanto o de aproximação para resolver essa situação de conflito, né? Enfim, esse aqui a gente meio que já viu mais detalhado na imagem anterior, né? Então não vou me aprofundar muito nessas estruturas aqui, mas aqui a gente consegue ver as outras estruturas que é no sistema de aproximação. E aqui vocês vão ver, basicamente, é muito louco, porque em um vídeo anterior eu tinha falado sobre neurotransmissor, eu tinha explicado sobre dopamina, e aqui tem basicamente as duas principais vias dopaminérgicas, que muitas vezes até a gente coloca como uma, e aqui a gente vê como coloca como uma, porque elas começam em regiões diferentes, né? Aqui seria substância nigra, né? E aqui é ventral tegmental area. Mas vocês veem que eles passam depois pelas mesmas regiões, pelas mesmas estruturas, só que em regiões diferentes. Então, aqui você tem o pallium parte dorsal, né? Ou seja, posterior. Aqui você tem o pallium parte ventral, ou seja, parte anterior. Estriado parte ventral, estriado parte dorsal. Esse aqui termina em aspectos motores, né? Tanto que a gente viu que essa via, quando é relacionada à dopamina, é relacionada a Parkinson, e você tem alguns problemas nessa via, em vários casos de Parkinson. E essa outra via termina no córtex pré-frontal, né? Que a gente viu que tem muito a ver com a busca, a realização de comportamentos com busca por recompensa. É uma das teorias com relação ao funcionamento da dopamina. E aqui a gente vê que faz sentido nesse sistema de aproximação comportamental, porque você está buscando uma recompensa, você está se aproximando de algo, e o que modula todas essas estruturas seria a dopamina, né? Então, é até legal para a gente ver como o funcionamento acaba sendo muito complexo, porque você tem a ativação e a função de várias estruturas, de vários neurotransmissores ao mesmo tempo, né? Vamos utilizar o mesmo exemplo da apresentação, né? Por que a apresentação entra muito bem como uma ativação concomitante dos três sistemas, né? Você tem um estímulo que é uma recompensa, você tem um estímulo que é relacionado à ativação de medo, você não quer fazer, você quer se afastar, e você também tem um estímulo que ativa o sistema de ansiedade, né? Porque você tem um conflito entre os dois. Você não gosta de fazer apresentações, é muito aversivo para você, consequentemente ativa o sistema de evasão, o FFS. Então você tende a se afastar do estímulo. Mas ao mesmo tempo, a apresentação é importante, você sabe que aquilo é importante, talvez vale nota, talvez você sabe que aquilo que você tem que trabalhar aquelas habilidades,
talvez você vai ter a aprovação de colegas e tudo mais, ou seja, você tem uma recompensa. Você tem um conflito. A partir do momento que você tem um conflito, você tem a ativação dessa segunda metade do sistema de defesa, né, do BIS, Behavioral Inhibition System, e agora o BIS, ele meio que tem que fazer esse cálculo, né? Ele meio que trabalha fazendo esse cálculo, só que o autor coloca que ele faz 2 tipos de cálculos, o que é interessante, no sentido que, com relação a algumas respostas, a ansiedade acaba sendo mais forte que o medo, principalmente com relação a respostas de alerta, porque você soma 2 coisas. Você soma o alerta produzido pela aproximação, né? Por esse apetite pela recompensa, e você soma o estado de alerta produzido pelo medo, né? Por essa presença de um estímulo aversivo que você tem a tendência natural de se afastar. Então, vamos dar uma olhada um pouco mais nesse cálculo, digamos assim, e no como o BIS, ele meio que faz essa balança entre se afastar e se aproximar, né? Você tem tanto um estímulo aversivo quanto uma recompensa. Essa imagem aqui talvez seja a que resume melhor o artigo e é bem complexa também, então vocês podem dar uma olhada com mais calma nela, se quiserem pegar o artigo e tudo mais. Basicamente, a gente vê aqui, né? A gente tem os 2 sistemas, digamos assim, que é o de aproximação e que é o de evasão, né? Esse aqui é evasão defensiva. O de baixo, de aproximação, ainda não é uma aproximação defensiva, é simplesmente uma aproximação de um estímulo que pode ser uma recompensa. E aqui a gente tem antes, né, os estímulos que podem, digamos que, ativar cada um desses sistemas, né? Então, eu tinha colocado de uma forma bem ampla, como estímulos aversivos e recompensas, né? Não é tão amplo assim, né? Você tem coisas específicas, né? Estímulos específicos que podem ativar esse BAS e estímulos específicos que podem ativar o sistema de FFS, né? Não é tão amplo quanto estímulo aversivo ou então recompensa. Tem algumas especificidades maiores, mas eu coloquei só para ficar mais claro, né? E aqui a gente consegue ver o cálculo, né? Porque tem que ter esse balanceamento, tem que ter esse processo de tomada de decisão, porque esse primeiro vai levar para um processo de evasão, você vai se afastar do estímulo, enquanto o segundo leva para um processo de approach, aproximação, você vai se aproximar do estímulo. Então, se os dois estão muito equilibrados, você tem um conflito. Então, você tem que resolver esse conflito para decidir se você vai ter o approach ou se você vai ter a evasão, o avoid, né? E o sistema que faz esse meio de campo é o BIS, e é esse sistema que produz a ansiedade, né? Então, aqui é muito interessante que para você ter ansiedade, você tem que ter conflito. Para você ter conflito, você tem que ter uma recompensa e você tem que ter um estímulo aversivo que gere medo. Então, aqui a gente vê uma relação direta com ansiedade e medo. São coisas diferentes, mas teoricamente você tem que ter medo antes. Eu falo teoricamente porque o autor dá esse exemplo de um conflito que você tem approach e avoid, mas ele também explica que o sistema de ansiedade não é ativado só nesse tipo de conflito. Teoricamente, você pode ter um conflito entre aproximação e aproximação, ou seja, você tem, por exemplo, 2 estímulos que são positivos, que você seria uma recompensa, que você tende a se aproximar deles, mas eles estão em direções opostas. Então, você também tem que ter esse processo de escolha, essa tomada de decisão para onde ir. Consequentemente, isso também pode gerar ansiedade. Ou ao contrário, você tem 2 estímulos que você quer evitar, mas eles estão em direções opostas, né? Ou você evita um, ou você evita outro. Isso também pode gerar ansiedade. Então, a ideia principal de ansiedade como sendo gerada por conflito, né? E geralmente é algo que está balanceado, ou seja, você tem uma certa dificuldade o sistema tem uma certa dificuldade de entender para qual caminho ele vai, né? E aqui tem o processo de soma que eu falei para vocês, que se a gente vê o arousal e attention, é uma soma no sentido que essas
reações fisiológicas, esse estado de alerta, ele é produzido pelos dois sistemas, né? Então, quando você tem ansiedade, esse estado de alerta, ele é aumentado, porque ele é o resultado, na realidade, de dois sistemas ao mesmo tempo, né? O que é interessante porque nessa definição de medo, nessa definição de ansiedade, ansiedade você tem respostas fisiológicas e um estado de alerta mais intenso e elevado do que puramente medo. Bem interessante, né? Enfim, mas ao mesmo tempo você tem meio que uma subtração, né, entre a ideia de se aproximar e de não se aproximar, né, de se afastar, digamos assim. Essa outra imagem traz de uma forma um pouco mais simplificada, né? Então você tem os dois sistemas, aproximação, evasão, você tem conflito, né? Que daí vai gerar esse mecanismo de decisão entre se aproximar e entre se afastar. Mas o interessante é que toda vez que você tem o conflito, nesse caso, entre aproximar e se afastar, você tem uma tendência, você tem um viés para a resposta de se afastar. E por que você tem esse viés para a resposta de se afastar? Porque além de você ter um estímulo negativo, o próprio conflito é um estímulo negativo. Então, a ideia de que, tipo, se você tem dúvida se aquilo vale o mesmo a pena, já é um sinal que talvez não vale a pena, talvez seja melhor se afastar, né? Então, você tem esse viés natural, digamos assim, que tende para a evasão, né? Para essa evasão defensiva. E é algo que a gente consegue ver no sentido que geralmente, em situações de ansiedade, a pessoa tende a se afastar, né? Ela tende a ter respostas de fuga e esquiva, né? Então, por mais que você tenha esse desequilíbrio em determinado momento, você sabe que você tem um estímulo positivo, uma recompensa, você tem essa tendência a fuga e esquiva. E aqui a gente vê, por exemplo, aplicações de terapia, né? Na terapia, a ansiedade, em um primeiro momento, ela não vai deixar de existir, né? Mas além da exposição, além do aspecto da exposição gradual, para diminuir o valor negativo do estímulo, olha, aqui é outra coisa interessante, a gente também meio que afeta essa balança. A gente coloca pontos a mais para você se aproximar, para atender a aproximação e não a evasão. E daí, se aproximando, você consegue lidar melhor e outras estratégias e assim vai. Então a terapia ela afeta essa balança, mais do que afetar essa balança, ela também vai aos poucos mudando o valor aversivo daquele estímulo, né? O que é bem interessante. E a gente vê aqui em cima como as duas, por mais que vão em direções opostas, as duas aumentam o estado de alerta. Então, quando você está no estado de ansiedade, teoricamente, né, com base nessas preposições, suas respostas fisiológicas são mais intensas do que por medo ou por excitação, por animação, por um estímulo positivo, digamos assim, né? E aqui tem toda essa exposição teórica e tudo mais, né? Aqui eu trago algumas possibilidades, que é o que o artigo traz, né? Do que ele produz. Então a gente tem o entendimento desses sistemas de defesa, a gente consegue visualizar bem certinho questão de ansiedade, medo, quando cada um é gerado, as diferenças entre cada um, as sobreposições que eles compõem, né? E por aí vai. Questão funcional, né? Os autores trazem alguns dados bem interessantes com relação à anatomia, né? Como as diferentes estruturas se relacionam, né? De um aspecto funcional e como elas são moduladas e como essa modulação tem uma influência muito grande, moduladas por neurotransmissores, digamos assim, né? Neurônios, por exemplo, serotoninérgicos que modulam todo o sistema de defesa, ou seja, tem projeções para todas essas áreas e tem a sinapse de serotonina, por exemplo, em todas essas áreas. E a sensibilidade de cada área em relação à serotonina pode mudar a sua sensibilidade em relação ao estímulo aversivo em determinado contexto, a tua percepção de distância com relação àquele estímulo aversivo e
toda essa lógica que a gente discutiu aqui, e a questão da anatomia, né? E aqui ele traz a questão do diagnóstico diferencial, que, querendo ou não, não é tão prático, porque como eu expliquei no meio do vídeo, a tendência natural é de você ter uma orquestra, né? Você ter essa atuação conjunta de uma coisa puxar a outra e de coisas acontecerem ao mesmo tempo para você ter esse resultado, o comportamento que a gente enxerga, o que a gente chama de linguagem, o que a gente chama de memória e tudo mais, percepção, sensação, é o resultado de algo integrado, né? Então, quando você tenta analisar algo específico, você tem essa dificuldade de você isolar alguma coisa, né? Então, clinicamente, é muito difícil porque as tarefas para você, por exemplo, ativar só uma área e avaliar a ativação daquela área, você ia precisar de um contexto muito controlado, é o controle de muitas variáveis. E a gente sabe que quanto mais variáveis você tem que controlar, mais acaba ficando muito, não impossível, mas inviável, né? É um custo muito alto e para a prática clínica, geralmente você precisa de algo que não precisa de tanto, não que não precisa, mas é favorecida por coisas que são mais práticas, né? Que você não precisa de tanto setup para fazer aquilo funcionar e para você ter uma validade, né? Porque é importante você ter uma validade. Geralmente, quando é complexo assim, se você não consegue controlar as variáveis, o nível de confiança que você tem naquela medida acaba caindo muito. Então, acaba não valendo a pena usar esse tipo de estratégia. Então, na prática, acaba sendo que é meio difícil, né, usar toda essa informação para fazer diagnóstico diferencial, mas teoricamente é sensacional esse modelo para a gente conseguir entender meio que a contribuição de cada estrutura para diferentes classes de comportamento, para diferentes emoções, para esses diferentes sistemas de defesa, e a gente consegue entender um pouquinho melhor, né, o funcionamento do sistema nervoso, que é show de bola, super interessante, né? Então aqui tá as referências, né, do artigo e tal, e umas imagens, referência das imagens a mais que eu peguei ali para ilustrar. Bom, de forma geral, esse foi o modelo novo do vídeo. Provavelmente pouca gente vai ver até o final, porque é bem cansativo, bem denso, digamos assim. Mas eu acho bem importante trazer e expor as ideias de alguns artigos. E para vocês terem uma noção que um artigo pode conter muita informação e é muito denso, esse vídeo provavelmente vai dar quase 1 hora de explicação. Então, né? Deem um feedback de vocês aí. Eu entendo que talvez não seja um conteúdo muito palatável, mas artigos científicos, de forma geral, já não são muito palatáveis. Então, se eu conseguir deixar um pouquinho mais explicativo, já é algo interessante, né? Deixe o feedback de vocês, o que vocês acham dessa nova forma de produzir conteúdo que eu vou começar a trazer aqui com relação à neuropsicologia. E é isso aí. Segue a gente nas redes sociais, deem sugestões e até mais.